Fala, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Joia! Esse programa da semana do Criptofinanças, que é transmitido ao vivo pela Rádio 87 FM de Agudos, também pela internet, pelo meu Facebook, está maravilhoso. Que eu gostaria que você ficasse até o final e ouvisse e assistisse, porque uma parte você vai ter que ouvir, tivemos um probleminha técnico ali, você vai ter só o áudio, depois nós temos aí o vídeo também, ok? Para você poder acompanhar toda a entrevista com a Lígia Serpa, Leandro Serpa, dois empresários de Piratininga que montaram aí uma empresa de orgânicos, e nós vamos entender um pouco mais sobre esses produtos orgânicos, ok? Fica ligadinho aí até o final, mas antes disso se inscreve no canal, dá um like, ok? Compartilha para também levar conhecimento e informação para o máximo de pessoas possíveis, ok? Um abraço! Boa noite, ouvintes da 87 FM, aqui é a Maurina Carrara. Estamos iniciando mais um programa Criptofinanças. Hoje, segunda-feira, 30 de novembro de 2020. Obrigado pela sua audiência, você que acabou de ouvir aí a Voz do Brasil. Estamos iniciando agora, então, o programa Criptofinanças dessa semana. Vamos falar aí bastante sobre criptomoedas, finanças e economia e empreendedorismo. É isso aí, hoje temos convidado aqui no estúdio a Lígia Serpa e Leandro Serpa, que são da Campesinos e da Orgânica Life, que trabalham aí com produtos orgânicos. Nós vamos descobrir aí um pouco mais sobre o que são produtos orgânicos, né? Fala em boa noite pro pessoal, Lígia, Leandro. Obrigada, Mauri, pelo convite, pela oportunidade. Espero que hoje esse bate-papo seja bem bacana para a gente poder esclarecer o que é o produto orgânico, qual que é o diferencial, né? Como que o cliente consegue identificar, né, o produto orgânico e ter certeza que está comendo alguma coisa sem veneno, né? É isso aí. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. Como a Lígia falou, espero contribuir com mais informações sobre o segmento do orgânico. Show de bola. Já nós vamos bater um papinho com vocês aí. Tem muita curiosidade também em algumas coisas para saber aí, para entender também melhor, né? A gente só ouve falar, só lê, e nada como uma pessoa que mexe com o produto mesmo, que foi lá e para nos trazer as informações aí que a gente precisa, ok? Enquanto isso, nós vamos falar um pouco sobre as finanças, né? Cotação das principais moedas. Do dólar hoje fechou em R$ 5,34, o euro R$ 6,38, ambas moedas subiram um pouquinho, e o índice Bovespa, com uma pequena queda de menos 1,52, fechou aí com 108.893 pontos. E agora as criptomoedas, que estão aí gerando bastante conversa, bastante assunto aí para os criptomaníacos e para os economistas e investidores, né? O Bitcoin está neste momento em 19.452 dólares, está se aproximando aí da sua alta histórica, que foi $20 mil em 2017. Mas dizem aí os entusiastas e especialistas que ele passa desses $20 mil rapidinho, né? Vamos ficar de olho aí. Por sua vez, temos as outras criptomoedas que seguem também o rabicho aí do Bitcoin, também subindo bastante. A XRP acumula nos últimos 7 dias 46% de valorização. Veja bem, pessoal, nos 7 dias, se você tivesse comprado aí algumas XRP, você teria 46% de ganho. Está cotado neste momento em 65 centavos de dólar. A Litecoin é outra que subiu bastante, mas agora ela se mantém um pouco estável, né? Subiu apenas 9,7% de ontem para hoje e está cotada em $87,54. Essas são as principais criptomoedas que estão lá mais acima. A Ethereum, que também é muito cogitada, que é muito cobiçada, está em $609,17, com uma alta de 8,2% nos últimos 7 dias. Então as criptomoedas aí, foi um bom momento de você ter comprado alguns dias atrás e teve realmente uma boa valorização. Quem ficou de olho, né, na queda que teve a semana passada do Bitcoin, que caiu, bateu R$88 mil, né, na faixa aí abaixo de $17 mil, e comprou, ficou esperto, comprou nessa época e agora já está aí acumulando aí, então, uma alta de mais de 5% da semana passada para cá. E
pode segurar aí que ela vai subir muito mais ainda, né? Especialistas dizem que ela chega aí até uns 120 a 130 mil dólares aí na virada do ano. Eu estou observando. Vamos lá. E vamos falar também, falando de Bitcoin, né? Tem uma notícia aqui. A Venezuela, ela é uma adepta já há muito tempo, bem antes talvez do Brasil, das criptomoedas. A principal moeda que a Venezuela comercializa, ela utiliza é o Dash, né? Mas a Pizza Hut, alguém aí já comeu, ou já conhece a Pizza Hut? Comeu alguma pizza? Né? Ela tem sábado eu conversava com um amigo meu e a gente falava sobre a massa da Pizza Hut, né? Ela é diferente, é uma massa crocante, bem interessante. Não faz nada bem, né? Não tem nada a ver com os orgânicos que nós vamos falar daqui a pouco, mas ela chamou muita atenção pela sua massa. Mas a Pizza Hut na Venezuela já está aceitando então pagamento com Bitcoin. É um site que está lá na Livecoins, no site da Livecoins tem a notícia, né, e que todos os pontos de vendas da Pizza Hut na Venezuela agora aceitam Bitcoin, tá? Essa rede de fast food, ela seguiu também os passos do Burger King, que também aceitou aí, passou a aceitar Bitcoin através da plataforma de pagamentos CryptoBuyer. E a própria CryptoBuyer anunciou a novidade dizendo que a Pizza Hut agora aceita Bitcoins e outras criptomoedas, tá? Além do Bitcoin, ele vai aceitar também Ethereum, Dash, Litecoin, a Binance Coin, o dólar, né, o USDT e a moeda nativa da empresa XPT, ok? Então, a propaganda da Pizza Hut a partir de hoje você pode pagar com criptomoedas em qualquer um dos restaurantes Pizza Hut na Venezuela. E o anúncio ainda menciona que os restaurantes da Pizza Hut estão localizados lá em Maracaibo, Caracas, Barquisimeto e Maracai. Então quem for viajar para Venezuela, nos dá Litecoin para comer a Pizza Hut lá. E é isso daí. Vamos lá, eu acho que está todo mundo curioso para saber aí sobre orgânicos, né? Bom, primeiro queremos saber aí a história, né? Vocês aí, Lígia, Leandro, né? O que vocês faziam? Por que vocês resolveram trabalhar com orgânicos? Contem um pouquinho pra gente dessa trajetória. Tá bom. Vou falar porque começou comigo, né? Primeiro, e depois a Lígia também entrou na história. Então vou falar um pouquinho desse histórico. A partir de 2018, final de 2018. Deixa eu só interromper você, desculpa. Caiu um pouquinho a transmissão. Você pode só começar um pouquinho a sua história para transmitir aqui para vocês? Que caiu, eu estava olhando aqui, ele tinha parado de transmitir. Tá bom. Justo na hora que você começou. Vamos lá, volta no início da história. Vamos lá. Aí, por favor. Então, como eu disse no começo, eu comecei essa história no final de 2018. Eu participei de alguns treinamentos de programação neurolinguística, fiz alguns trabalhos de coach e comecei a questionar como era a minha rotina no dia a dia, o meu trabalho. Trabalhei com multinacional no segmento de sucro energético, segmento varejista, e viajava muito, aquela rotina estressante, cozinha 24 horas, telefone que ele toca a todo momento, viaja, não está perto de casa, não está perto da família. Então comecei a questionar até onde valia a pena, né? Você tem uma carreira, mas na verdade você não pode usufruir daquilo que você mais gosta. Então eu comecei a buscar as opções que eu tinha. Então na época até comecei a fazer um trabalho com consultorias que me davam um pouco mais de flexibilidade, mas também tinha que viajar. E eu sempre gostei de campo, de viver no campo, tinha esse sonho de um dia conseguir viver do campo, viver no campo. E com essas provocações todas comecei a fazer um plano de negócio, comecei a pesquisar. E isso foi final de 2018, começo de 2019, eu já estava com esse plano de negócio bem estruturado. Já tinha decidido que aquela rotina não fazia mais parte do meu futuro e faltava só a coragem de dar aquele último passo, de sair do trabalho, né, sair da usina e começar uma vida nova.
E depois de muita conversa com a Lígia, com a minha esposa, a gente chegou à conclusão que era a melhor decisão. Lá na usina, tudo aconteceu da melhor maneira possível, as coisas foram acontecendo para que realmente eu saísse. E aí, em janeiro de 2019, eu fiz o desligamento da Raízen, a empresa onde eu trabalhava, e comecei esse projeto. Iniciei ainda algumas consultorias na área de logística, sou administrador de empresa, tenho especialização em logística, ainda fiz algumas consultorias, mas ainda assim, quando eu ia para a consultoria, eu falava, bom, realmente não é isso. Eu tenho que ir buscar o meu sonho. E aí eu comecei a buscar. Então, eu encontrei um sítio do lado da minha casa, moro em Piratininga, 800 metros de casa, um sítio de uma amiga minha, e ela estava precisando arrendar uma parte do sítio, e eu na hora falei, poxa, é isso. E me matriculei também paralelamente num curso de orgânico, de olericultura em orgânicos pelo Senar, que é um curso muito bacana, é gratuito. Inclusive eu tô vendo para agora, 2021, ter um curso lá no meu sítio. E aí depois a gente pode até divulgar aqui para quem quiser participar, que é muito legal. Esse curso foi me abrindo portas, fui entendendo o que era um orgânico, que até então eu só queria estar perto no campo, ter uma vida mais saudável, mas o orgânico ainda não estava muito claro para mim que era isso. Então, através do curso, eu comecei a conhecer, comecei a achar maravilhoso a proposta da produção orgânica. Depois a gente pode falar um pouco mais tecnicamente do que é orgânico, mas em termos de histórico, através do curso fui conhecer, fui para São Paulo, teve feira em São Paulo, a Brasil Fair, uma feira internacional, onde ali é exposto tudo que é orgânico certificado no mundo inteiro. Então, tudo que existe hoje, desde alimentos, mas também existem produtos de limpeza, higiene pessoal, beleza, uma gama enorme de produtos, todos certificados, todos orgânicos. Então, todo o processo produtivo daqueles produtos foram auditados, foram certificados, então eles não fazem mal para o meio ambiente, não fazem mal para as pessoas. Tem uma série de quesitos aí que a gente pode falar depois, mas enfim, eu achei fantástico. Eu falei, isso faz sentido para minha vida, isso realmente me motiva, porque eu vou poder trabalhar no campo, fazer aquilo que eu gosto, e além do que eu vou levar saúde, eu vou levar um alimento que vai trazer saúde para o planeta e para as pessoas. Então ali foi onde eu encontrei, falei, poxa, é isso que eu quero para mim, é isso que eu vou fazer. E aí parece que quando você está no seu propósito, as coisas vão aparecendo, as oportunidades vão aparecendo. Eu já comecei a me envolver ali em Piratininga, com os produtores. Em pouco tempo fui convidado para participar do Conselho Rural. Hoje eu sou presidente do Conselho Rural lá de Piratininga. Está uma proposta de desenvolver a área rural. Piratininga ela tem uma vocação rural. Está ali colado em Bauru, aqui do lado de Agudos também. Então, parece que as coisas vão fluindo de uma maneira que você está no seu propósito. Então, tudo bem, trabalha bastante, não tem mamata, mas é aquilo que você gosta. Então, vai naturalmente mais leve do que aquela rotina que eu tinha, viajar e ficar longe e tudo mais. Então, essa escolha não me arrependo, estou super feliz. A gente tem outros projetos, né, junto com a Orgânica Life, porque a minha produção é uma produção de hortaliças. Então eu consigo produzir hoje ali basicamente folhagens, né? E aí a gente, nesse decorrer do tempo, precisava criar a empresa. Então eu criei uma empresa de produção e aí precisava criar uma empresa de comercialização. E aí, junto com a Lígia, a gente escolheu a opção de delivery, que era uma plataforma virtual, criar um site e vender e escoar essa produção via delivery. Então a gente caminhou para esse lado, contratamos empresas para desenvolver o site, fazer um marketing e tudo mais.
E mas por questões de domínio, a gente não poderia registrar Campesinos como e-commerce. E aí, por segurança, até para no futuro não ter algum nome parecido e tal, a gente acabou criando uma outra empresa de comercialização, que é a Orgânica Life. Então, a Orgânica Life, ela comercializa os produtos da Campesinos, que é a produção do sítio, e outros produtos, porque aí nessas feiras que a gente participou em São Paulo, falei, poxa, tem muita coisa, tem molho, geleia. Então começamos também a revender esses produtos, todos certificados pela Orgânica Life. E a ideia depois, eu não vou falar tudo, ali já vai falar um pouco, mas a gente quer fazer da Orgânica Life um modelo de vida, não só alimentação, uma conduta diferenciada, respeitando o meio ambiente. Até a questão que eu falei da PNL, ali já também tem alguns cursos que ela está com projetos aí de aplicar esse conhecimento, de dar cursos, desenvolver isso nas pessoas. Então a gente trabalhar também a cabeça, né? Além do corpo, da alimentação, que faz todo sentido, né? Alimentação e cabeça estando ok. Aí é físico, né? Atividade física, que eu também gosto muito, sempre pratiquei montanhismo, sempre gostei de estar perto da natureza. Então, você conseguir unir essas três coisas, a saúde, a qualidade de vida, vai lá pra cima. Com certeza. Enfim. Quer falar mais alguma coisa? Pulei alguma coisa ali da história? Não, tá isso aí. Se quiser colocar um adendo aí, Lídia, fique à vontade. Colocar completar alguma coisa? Então, eu também sou administradora de empresas. Até então, a minha expertise era finanças. Trabalhei em grandes bancos, mais de 10 anos, em grandes empresas. E eu também, na busca, né, pelo meu sonho, né, pela qualidade de vida, porque a vida em grandes instituições é mega estressante. Eu senti isso na pele, fiquei doente, enfim, aconteceu várias coisas durante esse tempo em que eu estava, né, no segmento financeiro e bancário. Quem trabalha sabe bem como é que é, né, quem trabalha nessa área. E no começo desse ano, a gente conversando sobre a Campesinos, sobre o desenvolvimento da Orgânica Life, o meu contrato com o último banco que eu trabalhei estava já no final, e aí eu optei de fato por encerrar essa fase na minha vida, que foi excelente, eu não posso reclamar. É estressante? Sim, porém me trouxe muita experiência, muito amadurecimento, conheci pessoas, foi muito bacana, sou grata por isso. Mas eu entendi que estava na hora de cuidar dos negócios da família, né? Um sonho que é nosso, que a gente buscou e que a gente está dando aí o sangue por isso, e faz toda a diferença, né? A gente está satisfeito, está com qualidade de vida, você está na sua casa com a sua família. Muitas pessoas hoje eu vejo que estão aí numa rotina louca, ainda mais nesse momento, né, de quarentena. A gente está vivendo, né, uma situação bem peculiar, bem delicada. Então eu penso que nada é por acaso. Nós começamos no momento certo. Engraçado que a gente começou junto com a pandemia. Pois é, começamos junto com a pandemia. E a gente está nesse caminho certo de que nós estamos plantando uma semente. A gente quer deixar um legado para o futuro, né? Eu sinto que eu tenho a missão de ajudar as pessoas e de informar o que é certo, né? Poxa vida, a gente está lá consumindo N produtos que a gente não sabe como que é o processo de produção, a gente não sabe como que tudo aquilo é feito, muitas vezes testado em animais, né, e usando um monte de veneno, um monte de conservante. E aí a gente se apaixonou mesmo por essa área de orgânicos, porque o selo, a certificação garante que o nosso cliente, o nosso consumidor esteja certo de que está comendo, que está consumindo algo
que não é prejudicial. É um processo produtivo, um processo industrial, processo de colheita, todo preocupado com o meio ambiente, com saúde. Então não tem nada nesse, né, desde o início até a ponta, né, a hora que o consumidor compra, que vá fazer mal. Então isso me encantou. Eu falei, gente, olha que legal. A gente está acostumado, né? Nós não temos essa cultura aqui no Brasil ainda, a não ser em grandes capitais, né? Em grandes centros isso já está bem disseminado, mas aqui no interior isso ainda é quase que nulo. Então eu entendo que a gente tem que divulgar essa informação, a gente precisa fazer com que as pessoas saibam e entendam qual é a diferença de um produto natural para o produto orgânico. Só pode ser chamado de orgânico se tiver a certificação, se tiver passado por esse processo, né? Existe uma auditoria para isso. Até os vizinhos são, né, auditados, porque se o vizinho usar alguma coisa que seja nociva, pode comprometer a nossa produção, né? Isso falando do processo mesmo de cultivo, né, das hortaliças lá da Campesinos. E a gente apoia, né, também pequenas indústrias, pequenos produtores, pessoas que têm essa mesma preocupação, né, de produzir algo que faça o bem, né? Então isso é muito bacana. Eu fico feliz de poder estar aqui explicando um pouquinho do que é. Porque muita gente fala assim, mas eu consumo sim, orgânico, lá no sítio do meu tio. Ou lá na casa da minha avó, lá no quintal tem lá uma hortinha. Não, aquilo não é orgânico, é natural. A gente não sabe de fato como que está a água que está sendo, né, irrigada aquela horta. A gente não sabe de fato se aquele solo é saudável para produzir o alimento. Então a gente tomou todo esse cuidado, né, no processo para poder ter o selo. Para o ouvinte entender bem, e agora eu entendi também, assim, a gente não pode pegar só porque eu tenho um cantinho de terra no meu quintal, ir lá e plantar e falar, eu tenho aqui em casa alface orgânica, né? Não é somente o fato de eu plantar em casa, de eu plantar sem utilizar nenhum agrotóxico que a torna orgânica, né? Existe todo um processo de verificação antes, né? Que você falou, a questão do solo, né? Se o solo estiver contaminado, você vai estar produzindo uma hortaliça que vai puxar aqueles nutrientes e aquelas químicas, né? E junto também. Então acho que é interessante para as pessoas entenderem. Então essa é a diferença, né? Então ela não é orgânica, ela é natural, né? Eu só posso chamar ela de orgânica se eu tiver essa certeza que o solo e que a água que é regada ali, ou que o ambiente em torno ali seja totalmente um exemplo livre. Simples é o mata-mato, né? Mais conhecido como mata-mato, mas é o glifosato, Roundup, esses agrotóxicos que são vendidos aí em qualquer casa de jardim, agricultura. Sim. E às vezes a pessoa foi lá, usou no jardim, mas lá no fundo fez a hortinha, não, mas aqui eu não uso. Só que aquele agrotóxico usou, o vizinho pode ter filtrado, choveu, escorreu para lá. Então tem uma série de situações que você tem que tomar quando você faz um processo de certificação, que eles vêm auditar os riscos de contaminação cruzada. Então eu posso ser orgânico, mas o meu vizinho não ser. E aí ele usa um agrotóxico lá. Quais são as medidas de controle de risco que eu tenho que adotar para que se chova, se aconteça alguma coisa, uma pulverização aérea, como que eu vou me proteger? Então tem técnica para isso, então existe processo para isso, e existe auditorias. Então o governo hoje, ele tem, no Brasil, a gente tem um sistema de certificação por auditoria, que esse é o que você ganha o selo do Orgânico Brasil. Tem um outro sistema que é o SPG, que é o de auditoria cruzada, que são produtores de uma região auditando outros produtores, com clientes envolvidos, fornecedores, também te dá a certificação. E tem um outro também que é uma OCS, um organismo social, que é só no Brasil que tem, mas ele não dá o selo, que é só o produtor, um grupo de produtores
geralmente de produtor familiar, que eles conseguem se organizar, fazer um plano de manejo, e aí um audita o outro. Então esse daí é no caso só para aquele que vende na feira, mas ele tem um registro também, para ele poder falar que ele tem um processo orgânico. Ele não vai ter o selo, porque ele não pode vender em supermercado, não é aceito por causa do modelo, mas existe um protocolo, vamos dizer assim, que é registrado no mapa do Ministério da Agricultura, e aí ele pode falar que é orgânico. Então é contra a lei até alguém que queira divulgar: o meu produto é orgânico. Então isso é contra a lei. Você não pode nem falar que é orgânico se você não tem nenhum desses modelos de certificação, por causa desses riscos aí, né? Então, um adubo químico. Eu falei do glifosato, me veio aqui uma palestra que eu assisti lá em São Paulo, na Brasil Fair, onde o palestrante mostrou um slide. O slide era do glifosato. O glifosato, a dosagem dele autorizada aqui no Brasil pela Anvisa, ela é 5.000 vezes maior do que é autorizado na União Europeia. E aí o gráfico é bem impactante, mostra assim, um gráfico mesmo, assim, você vê a diferença de um para outro. E o glifosato é um dos maiores vilões, né? Doenças, baixa imunidade. Eu acho que assim, as pessoas precisam entender, né? Não quero aqui falar contra o agronegócio, das culturas convencionais, pelo contrário. Eu acho que tudo tem o seu público, tem o seu valor. A gente não quer aqui entrar em conflito com nenhum outro tipo de cultura, mas a gente quer falar bem do nosso, que o nosso, ele está livre para quem estudou, foi atrás de informação, viu que realmente os produtos convencionais não trazem uma qualidade ou talvez os nutrientes necessários. Enfim, tem N motivos para você fazer a escolha. Basta pesquisar e você vai entender o que eu estou falando. Então a gente garante que o nosso produto ele é orgânico, porque eu optei pela certificação por auditoria. Então, do segmento que eu vim, a gente sempre teve processos. Você tem que ter um processo controlado, você tem que ter auditorias, porque isso te faz sempre a melhorar, a não perder o controle, rastreabilidade total do produto. Então isso dá uma segurança para as pessoas que querem consumir, porque ele vai receber em casa, ou ele vai pegar esse produto numa gôndola. O consumidor hoje ele quer saber de onde veio, quem produziu, né? Quem são as pessoas que estão produzindo isso, como é produzido isso. Isso é um perfil já estudado, é uma tendência. O público cada vez mais vai querer entender o que ele está comendo, porque, como o meu professor disse, falou, a gente hoje, o nosso modo de vida, com tanta tecnologia, com tanta coisa, a gente está ficando menos doente? Ele fez essa pergunta, todos os alunos olharam um para a cara do outro e falaram: não, está cada vez mais doente. Então a gente errou em algum momento nessa história aí, né? Você falou aí duas coisas principais aí que eu quero vir chamar a atenção, que eu venho falando muito, né, tanto aqui no meu programa, mas quando eu participo às vezes no jornal, no programa jornalístico, às vezes que eu venho, a questão das vitaminas, né, dos minerais, dos alimentos, e a questão da doença. Eu acredito que esse período de pandemia, ela veio, sim, muito bem casar com isso daí. Por quê? O mundo todo está focado em achar uma vacina. Estão gastando aí milhões e milhões e milhões com pesquisa de vacina, que para mim seria uma coisa muito mais fácil. Educar o povo para se alimentar melhor ou tomar as vitaminas ou suplementos, né? Porque assim, eu sempre dou exemplo, já tenho 6 anos ou um pouco mais de 6 anos que eu tomo suplemento desde então. E eu não sei mais o que é gripe, desde que eu comecei realmente a tomar, porque eu me dei conta que os nutrientes dos alimentos não são mais o que tinham há 20, 30 anos atrás. Ou seja, o solo já está cansado porque aumentou-se muito a produção, né? Ou seja, se acelera muito o crescimento e o amadurecimento das frutas, verduras, né, e legumes. Ou seja, então ele não chega a absorver e a criar todos os nutrientes e vitaminas que ele naturalmente deveria ter, né? E aí a gente está comendo
só para encher o... Só para saciar a fome, né? Porque... Exato, para tirar uma dor. Exato. Para eliminar uma dor, que é a fome. Ou seja, mas para fazer o que deveria ser feito, agora, o alimento ele devia servir para quê? Para nos nutrir, não simplesmente para matar a fome. Perfeito. Né? Então, é algo que eu sempre falo quando converso com todo mundo. As pessoas falam, gente, a vacina é importante. Pô, tudo bem, é importante, mas eu acho que o mais importante é as pessoas estarem preparadas, porque vai vir essa vacina, beleza, então agora eu estou protegido contra o Covid, mas vai surgir outro vírus, depois vai surgir outro, depois mais outro, isso nunca vai acabar. E se o seu organismo, né, não está preparado para combater esses agentes externos e que aparecem de tempo em tempo, sempre vai morrer gente, e sempre aí vai ficar essa paranoia, todo mundo com medo quando surge um vírus novo. Ou seja, e aí afeta o psicológico das pessoas, afeta a economia, porque o governo vai lá e manda fechar tudo para ninguém mais se contaminar, né, e vira esse ciclo, né? Então acho que as pessoas ainda não entenderam como que a gente consegue combater qualquer vírus. Exatamente, a gente não sabe até que ponto o que a gente consome, né, é causador de doenças. Não existe assim um estudo divulgado, pelo menos, né, que esteja acessível para o povo, né, para saber cânceres, enfim, N doenças que acometem as pessoas, que é de fato causado pela alimentação. Sim. A gente não sabe, não tem esse dado, mas é fato que a gente, quando cuida da alimentação, a nossa imunidade aumenta e a gente fica suscetível a doenças. Se você pegar, inclusive, né, ser contaminado pelo vírus, pelo Covid, o seu organismo vai estar mais forte, mais preparado para combater o vírus. Então, você pode até sentir os sintomas de uma gripe, mas talvez você não vá passar mal, como muitas pessoas passam e acabam falecendo, né? Porque o organismo está debilitado, ele está fraco para combater, né? E se você tem alguma outra doença junto, isso com certeza o organismo ele não aguenta, né? Então, isso eu achei bem interessante, muito importante. Você até já falou aí bastante a diferença, né, do que é o orgânico, do que é o natural. Acho que foi bem esclarecedor, né? E assim, eu como um consumidor leigo, né, se eu chegar no mercado, logicamente vai estar escrito lá, está separado na gôndola, produto orgânico e tudo. Mas se eu chegar e falar e tiver uma dúvida, será que isso é orgânico mesmo? Como é que eu posso identificar isso lá na prateleira do mercado? Tem como eu chegar e... Muita gente tem essa dúvida. Para ter certeza que isso é orgânico? Porque tá lá na prateleira... Na feira, às vezes você vai na feira e fala, pô, será que... O cara às vezes fala, não, o meu é orgânico, né? Ou, ultimamente a gente vê muita gente falando, o meu é livre de agrotóxico. Não é orgânico mas eu não uso agrotóxico. Então, geralmente, eu escuto mais isso daí no dia a dia, que a gente está envolvido, né? A gente vê até alguns anúncios na internet e tal. Então, por quê? Porque primeiro a pessoa já tem conhecimento que ela não pode falar que é orgânico, porque é contra a lei, se ela realmente não é. Então, aí você já vê que a pessoa tem o conhecimento, mas ela realmente, ela falou, não usa agrotóxico. Mas, basicamente, para você comercializar, é aquilo que eu falei, você tem as certificações, né? Então a pessoa vai ter que te apresentar. Se você vai num supermercado, é obrigatório o supermercado, qualquer varejista, ele apresentar nos produtos o selo do Orgânico Brasil. No Brasil inteiro é esse o selo que depois, se você quiser no Facebook, acho que na nossa logo da Campesinos tem lá. Ele chama o selo chama Orgânico Brasil. Orgânico Brasil. Isso. É um selo. E aí embaixo, uma letrinha pequenininha, está escrito como que eu fui certificado, tá lá. No meu, no caso, tá lá, certificação por auditoria. Então esse é o selo que no Brasil inteiro, em qualquer lugar que você for, principalmente varejo, porque o varejista ele só pode comercializar se realmente tiver o selo. Aquela modalidade que eu falei do feirante, que ele tem um protocolo, ele não tem selo, então ele não pode vender pro varejista. Mas ele pode vender na feira e aí ele, sim, é um orgânico, mas ele tem que mostrar. Geralmente a pessoa que é orgânica, ele vai estampar aquilo da melhor maneira possível. Sim. Porque é difícil de você conseguir, né? Eu fiquei 1 ano trabalhando o solo, fazendo toda a adaptação, adubação verde. Então é um processo longo e quando você consegue,
Isso agrega um valor enorme para o seu produto, né? Você ficou, antes de começar a produzir, você ficou um ano ainda preparando... Um ano, fazendo toda a conversão. Se bem que a área que eu peguei, ela facilitou, porque ela já tinha 5, 6 anos de pousio, que não estava produzindo nada, e não produzia nada com agrotóxico. Então isso foi mais tranquilo. Os meus vizinhos também não eram grandes produtores de monocultura, não tinha nada que eu usasse agrotóxico também para ter uma dificuldade maior. Mas eu fiquei aí praticamente um ano fazendo todo esse trabalho de recuperação de solo, porque o orgânico você não corrige com uma adubação química, vai lá de uma hora para outra, bota um adubo químico, você regulou. Você tem outras opções que são um pouco mais demoradas geralmente, e existe assim até uma falta de informação, uma falta ainda de desenvolvimento. Você vai numa loja de produtos agropecuários, você não encontra nada para o orgânico, pelo menos aqui em Bauru. É muito difícil. Então, tudo que eu uso lá no sítio, geralmente eu faço com o que eu tenho no sítio mesmo. A gente faz adubação verde, a gente faz caldos, que a gente, nos cursos do Senar eu aprendi bastante coisa. Então você tem alguns recursos, mas eles são também limitados. Não é igual uma convencional, uma adubação química, você vai lá, coloca e já corrige o solo rapidamente. Então tem todo esse processo. E é isso, quando o cliente quiser saber, e ele deve, mesmo que a pessoa fale que é orgânico, se ela não colocou lá, não estampou, você já vai ficar com o pé atrás, porque é o que eu falei, a pessoa vai ter orgulho de mostrar. Sim. Se não mostrou é porque não tem. Agora, pode ser realmente que a pessoa, o meu é livre de agrotóxicos, não uso nada, tal. Tudo bem, aí vai dessa pessoa confiar naquela outra, se ela conhece a produção, pode ser que seja, mas não tem aquela certificação, né? Então... Entendi. Legal, interessante saber isso aí. E eu perguntei justamente porque, assim, a gente está acostumado, pelo menos eu, né? A gente está acostumado a ver no Brasil muitas pessoas que gostam de tirar proveito daquilo que está virando onda, né? Já visto ano passado retrasado, o Bitcoin aí fez milhares de vítimas no Brasil aí, empresas vieram e que não tinham mineradora nem nada, levaram o dinheiro de muita gente. E em todas as áreas, eu vejo todo dia pessoas tentando aplicar, né, tirar vantagem de outras pessoas, né? Eu outro dia até vi uma notícia de uma pessoa que estava distribuindo uns papelzinhos com o número de uma conta pedindo dinheiro para o Amaral Carvalho. Só que conta não era do Amaral Carvalho. Eu vi uma reportagem sobre isso. Exato, e o cara distribuindo papel, pedindo doação para o Amaral Carvalho com o número de uma conta ali, né? Então você vê assim, até onde chega, né, a má conduta das pessoas, né? A intenção realmente de tirar proveito daquilo que deveria ser para usar para o bem, né? Para outras pessoas que acabam sendo. Então, assim, eu faço essas perguntas justamente para o ouvinte ficar, né, mais atento, né? Porque eu tenho certeza que isso ainda vai crescer muito, né? Essa parte de orgânicos e produtos naturais, né? Ela já vem crescendo. Aquilo que você falou, Lígia, nas capitais já estão mais, né, no interior que está começando a surgir, é um pouco mais lento, né? Mas fora do país também, né? Como é que chama aquela rede que a gente conheceu? Whole Foods, que é da Amazon. É um supermercado inteiro nos Estados Unidos de produtos orgânicos. Que legal. De grande porte. Inteirinho. Um supermercado de grande porte. Limpeza. Eu ia perguntar, você citou aí, né, outros produtos de limpeza. Eu falei, nossa, eu fiquei imaginando, nossa, que difícil que deve ser você produzir de repente um detergente que não agrida o solo, né? Como que deve ser shampoo, tem shampoo, né? Tem um monte de coisa. Tem tudo. Porque ele precisa ter algo que faça a limpeza da gordura, por exemplo, no caso do detergente. Poxa, mas o que será que tira a gordura, né? Então deve ter um processo aí de pesquisa muito grande, né? Eu sei que existe uma empresa dos Estados Unidos que chama Amway, não sei se vocês conhecem. Ele tem alguns produtos que são, né, pelo menos falam, né, alguns eu uso, mas o que me foi vendido foi isso aí, que esses produtos eles não agridem o solo, não agridem, né, se o detergente, no caso, se cair ali. Não é poluente, né? Então, realmente isso, e você vê, a Amway ela já existe, né, há décadas, né, então não é de hoje que esse cuidado, né, com o solo lá fora, com a natureza lá fora, já vem sendo tratado, os grandes varejistas, né, eles já
estão também atentos às pesquisas. O Carrefour solta muita pesquisa, Pão de Açúcar. Eu fui conhecer a fazenda da Toca, que é da família Diniz, né? Eles são os criadores do Pão de Açúcar. E eles já têm produção em grande escala de orgânicos. Então, aquele ovo que vende no Pão de Açúcar, que é um ovo orgânico, Fazenda da Toca chama. Ele é um ovo orgânico, já é uma produção em grande escala lá. Eles estão também com a produção de citros em grande escala, com produção agroflorestal, que é show de bola, que é com árvores plantadas no meio das hortas, no meio da produção. E quando você tem árvore, você irriga cada vez menos. É por isso que o pessoal, às vezes, da ecologia fala, você planta água plantando uma árvore. E depois de 3, 4, 5 anos, você não irriga mais aqueles canteiros. Porque a próprio sistema agroflorestal, ele retém a água, a cobertura de solo, ela faz com que mantenha a temperatura ideal do solo, os nutrientes fiquem ali. Você fala as monoculturas, né? Limpava o solo, aquele solo descampado, né? Então ele vai criando um ciclo que ele vai ficando dependente sempre do químico para corrigir solo. Sendo que hoje já se entenderam, tem até um documentário no Netflix chamado Solo, e ele fala sobre isso, sobre a retenção do carbono, porque na verdade precisamos de cobertura de solo, o solo descampado que é um grande vilão, né? Então, mas as grandes empresas já estão atentas, já sabem dessa tendência de mercado, é um caminho sem volta, as pessoas realmente cada vez mais vão querer buscar um alimento mais saudável. Já tem grandes empresas. Hoje, inclusive, eu vi no Facebook, patrocinado Nestlé, chocolate orgânico, lançamento da Nestlé. A Nestlé, ela comprou toda a produção de leite da Toca. Quando eu fui lá, eles estavam adaptando o pasto das vacas leiteiras, e já estava toda a produção, todo o plano de negócio deles já estava comprado pela Nestlé. Era pro chocolate aí. Mas essas grandes empresas multinacionais, principalmente, elas pensam nessa questão, né, social, né, de estarem fazendo as coisas politicamente corretas, e eles vendem muito isso depois, né, para as pessoas. Então eles tentam sempre estar saindo na frente. Isso, como a gente já conversou, realmente, né, é uma tendência que vai estar crescendo cada vez mais. E a gente vai desmistificando, né, Mauri? Porque hoje existe uma crença muito grande nas pessoas de que o orgânico é caríssimo. E não é. Exato. Já tem, nós conversávamos, né? Você vai comprar uma alface no mercado aqui, a última vez que eu comprei essa semana, no sábado, na sexta, não lembro, quase R$5, R$4,60, R$4,80, alguma coisa assim, né? E o orgânico você vai pegar R$6. Ah, mas é mais caro. Só que aí a gente conversou outro dia, né, Lígia, que uma pessoa, você falou que dependendo se você fizer lá a limpeza dele, lavagem, secagem, você armazena até por 30 dias. Eu duvido uma alface que você compra no mercado que dure 3, 4 dias. Exatamente, fazendo a higienização adequada, né, lavando direitinho, secando a folha, colocando num recipiente com tampa na geladeira, dura muito, o sabor é outro, a crocância é outra. Quem se habitua a se alimentar dos orgânicos, a hora que come algo que é convencional, percebe. Outro dia uma cliente falou: Lígia, eu nunca comi tomate na minha vida. Ela falou: o sabor é outro desse tomate. Né? Eu nem uso mais tempero. Eu gosto de comer até sem tempero. Ela falou: o que era aquilo que eu comia? Ela falou pra mim: o que era aquilo que eu comia? Você me fez lembrar a minha avó, quando eu vinha, né? Eu morava em Garça. Quando eu vinha final de ano ali na casa dela, ela comia o alface, ela comia assim, sem tempero, assim, lavava e tal, né? Você percebe o sabor, né? A gente tinha o costume de pôr tempero assim e tal, porque minha mãe comprava na feira e tudo, né? Mas naquela época já se tinha sabor, né? Hoje Exatamente. E é muito sério isso, da gente ter a consciência do que a gente coloca pra dentro do nosso corpo.
Exato. Porque você pode, de repente, colocar R$1 na alface, ou às vezes até num outro produto tem uma diferença um pouco maior, porque existe uma demanda pequena ainda. A partir do momento que a gente aumenta essa demanda, o preço deve cair. Então você vai investir, é um investimento na sua saúde, na sua imunidade, e você vai economizar com remédio, farmácia, médicos de médio a longo prazo. Então a gente tem que ter esse olhar do investimento em nós, né, na nossa saúde. Cuidado que a gente está comendo, cuidado que nós estamos oferecendo para os nossos filhos, para os nossos netos. E essa responsabilidade, você me fez lembrar também de uma palestra que eu assisti, de um produtor lá de São Paulo. Eles têm uma loja muito bonita em São Paulo, bacana, e a pessoa estava explicando o seguinte: chegou uma senhora no balcão dela de atendimento e ela pediu, falou assim, o seu realmente é orgânico? Sim, não, o meu realmente é orgânico, tem aqui, está certificado, tá? Por quê? Porque o médico receitou isso, ela estava em tratamento de câncer e alguns agrotóxicos interferem, né, nesse efeito da medicação, né? Então até os médicos já receitam para a pessoa, falar, procure alimentação assim, assado, tal, procure orgânicos. Então a responsabilidade, até a palestrante falou assim, olha a responsabilidade que nós temos, né? A pessoa virar e falar que é orgânico, de repente não é. E olha o mal que vai fazer para uma pessoa que está em tratamento e precisa daquele alimento. Com certeza, né? Uma responsabilidade muito grande, né? Bom, vocês falaram que era muito tempo nossa entrevista, né? Estamos já quase chegando aí no final. São 8 horas e 52 minutos. Né? Você que está conectando agora ou conectou há pouco tempo, estamos entrevistando aqui Lígia Serpa, Leandro Serpa, são donos aí, produtores e empreendedores que trabalham com orgânicos orgânicos, né? Eles têm um sítio em Piratininga, produzem hortaliças orgânicas e revendem produtos também orgânicos certificados aí. Como que chama a certificação? Orgânico Brasil. Orgânico Brasil. Então, se você não conhecia, né, os orgânicos, passam a conhecer um pouco mais. E aí vamos falar um pouco sobre, para a gente encerrar, sobre a comercialização dos produtos orgânicos, né? Como que, onde encontrar, por exemplo, pelo menos aqui, a gente talvez vai encontrar só nos grandes mercados, né? Mas explica aí, como que é essa logística? Existe delivery, existe site, como que funciona para as pessoas saberem, conhecerem e pedirem os produtos? Bacana. Agudos já está no nosso target, nosso radar. Agudos e Lençóis. A princípio a gente opera somente em Bauru e Piratininga, por conta mesmo do processo de logística. Então o pessoal que vai até Bauru, que passa por Piratininga, aqui de Agudos, quem se interessar também, quem sabe a gente pode, né, estudar alguma coisa para atendê-los. Mas hoje a gente trabalha com delivery. Temos entregas às terças, quintas e sábados, pedidos sempre realizados até um dia antes da entrega. Em Bauru e Piratininga a gente tem um valor mínimo de pedidos para entrega grátis. Esse valor aqui para Agudos e Lençóis ainda a gente está estudando para que seja algo justo, né, para o consumidor. Então, e temos o site também, organicalife.com.br, e as redes sociais, onde as pessoas podem dar uma olhadinha na infinidade de produtos que tem chá, tem geleia, tem molhos, além das verduras, né? Porque quando a gente fala em orgânicos, as pessoas acabam vinculando somente, né, folhas, legumes e frutas, mas não, tem outros produtos lá muito bacanas, chocolate, enfim, legal. Coisas legais. Show de bola, é isso aí. Então, quero agradecer, Lígia, Leandro, pela presença de vocês, foi muito legal o bate-papo. Se tivéssemos aí talvez mais uma hora, a gente ia ficar conversando aqui mais uma hora, mas porque assim, a informação, né? Esse é o princípio desse programa, trazer informação, apesar da gente não ter falado diretamente sobre finanças, que é o assunto principal do programa, mas a saúde, ela interfere diretamente nas nossas finanças. Se a gente não cuida, você falou bem aí, Lígia, né, a longo prazo a gente pode ter aí um prejuízo muito grande se a gente não cuida da nossa saúde hoje, e
a alimentação faz parte, né, de cuidar da nossa saúde. Então quero agradecer, obrigado aí pela presença de vocês, pelo convite. Se quiserem, né, deixar aí um recado, o microfone está aberto aí para as considerações finais. Então, eu que agradeço, estou à disposição, quem quiser conhecer o sítio Campesinos, faz uma visita pra gente lá em Piratininga, é facinha, na beira da intermunicipal entre Bauru e Piratininga. Tô lá todos os dias, é só entrar em contato pelo WhatsApp, a Lígia já falou os contatos das mídias, e eu quero cada vez mais disseminar a informação, divulgar o conhecimento. Em breve a gente vai promover alguns cursos lá no sítio para quem também quer se tornar um produtor de orgânicos. A gente precisa fomentar essa área, esse segmento aqui na região. Já conheço até alguns produtores aqui de Agudos, inclusive. Então acho que é importante a gente levar essa bandeira aí de alimentação saudável, e nós vamos promover cada vez mais essa interação com a população. Obrigado. Beleza, obrigado. Passa o WhatsApp, acho que ela não falou. O WhatsApp é o 14 DDD, é 997880564. Show de bola, repete aí pra nós. 14 DDD 997880564. Esse é o WhatsApp. Estamos prontos a atendê-los. Se tiver dúvida, né, pode... Sim, qualquer dúvida, a gente está à disposição. E se você é consumidor de produtos orgânicos, já manda mensagem para a Lígia para que ela possa estar aí se preparando para logo já providenciar aí o link para nós aqui também em Agudos. Vou ficar muito feliz. Ok. Então, muito obrigado, ouvinte, você que estava presente aqui conosco até agora, ouvindo Lígia Serpa e Leandro Serpa, da Orgânica Life e Campesinos, né? Obrigado aí pela sua atenção, pela sua audiência, você também que está ao vivo pelo Facebook, obrigado. Nós ficamos por aqui. Semana que vem nós temos a entrevista também com um grande empreendedor, né? O Diógenes, da MR Elevadores. Ele vai vir falar aqui, dar uma aula para nós sobre empreendedorismo, sobre como vender, como atender e como fazer aí o atendimento correto para a pessoa. Ele trabalhou muito tempo na Atlas, né? E desenvolveu um trabalho muito bom lá, e está desenvolvendo um trabalho enorme aí, fantástico, com a empresa dele, junto com os sócios deles em Bauru, MR Elevador, que vem. Vai ser muito legal, não vou falar muito não, vou deixar vocês curiosos, porque eu conversei com ele, né, antes. O papo vai ser muito legal. Se você é empreendedor, se você tem uma empresa, você não pode deixar de ouvir ou de nos assistir pelo Facebook, vai ser muito legal. Obrigado então por todos, uma ótima noite. Segunda-feira que vem às 20 horas estaremos de volta.